Ok, então a ideia aqui é apresentar uma solução para o problema proposto pelo colega do grupo. E o problema é mais ou menos o seguinte: ele disse que na coluna A ele ia imputar valores entre 1 e 25, e isso ele não definiu exatamente quantas linhas, ele deu um exemplo lá na coluna 100, mas o que eu vou fazer agora, vou usar até aqui a coluna 21, até a linha 21. O que funciona aqui para esse número limitado de linhas funcionaria para qualquer quantidade de linhas. Ele pede uma macro para fazer o seguinte: por exemplo, eu tenho aqui na célula A19 o número 2. Ele quer saber quantas vezes o número 2 ocorreu desde a célula A1 até a A19. Na célula A20 eu tenho o número 3. Ele quer saber quantas vezes o número 3 ocorreu aqui nessa coluna até a célula A20. Ele quer que coloque o resultado aqui na célula do lado, na coluna B. Então, por exemplo, eu fiz uma macro aqui, eu vou rodar ela, eu boto aqui o cursor em cima da célula A19 e rodo a macro. Ele me diz que o número 2 ocorreu 5 vezes. Então vamos ver: 1, 2, 3, 4, 5, está aqui. Aqui no caso, o número 3, vamos ver quantas vezes ele ocorreu. 3 vezes. 1, 2 e 3 aqui. E o número 4 ocorreu 2 vezes. 1, 2. É isso. Então está funcionando bem a macro. Eu vou mostrar como é que ela funciona no caso. Então, no caso, a macro que eu criei foi essa daqui. Eu chamei a sub de conta ocorrências. Deixa eu dar uma organizada aqui, entrar um pouquinho. Então, eu criei as seguintes variáveis: planilha, para ser a worksheet que a gente está trabalhando, a variável i, que vai ser uma variável long, ela vai servir para o contador for next, a variável valor de referência como long, o valor da célula, a linha da célula de referência e o contador de ocorrências. Bom, então aqui eu defino que a planilha vai ser a planilha ativa, o valor de referência vai ser o valor da célula ativa. Então, se eu boto ele em cima da célula A15, o valor de referência vai ser o valor da célula A15. A linha vai ser, no caso aqui, 15, porque a célula ativa é A15. Então, ele vai pegar o número da linha da célula ativa e vai guardar ela nessa variável linha e vai zerar o contador. Aí ele diz de i igual a 1 até o número da linha onde a célula ativa está. Ele vai pegar o valor vai comparar o valor da célula em questão com na verdade ele vai atualizar primeiro o valor da célula como sendo o valor da célula i vai corresponder à linha e 1 vai corresponder à coluna. Então o i é variável, então ele vai começar da célula A1, porque o 1 é a coluna A, então ele vai começar da célula A1 e vai pegar o valor da célula A1. Aí vai comparar com o valor de referência. Se for igual, ele vai contar uma ocorrência, ele vai somar, o contador estava zerado, ele vai somar 1, o contador vai virar 1. Ele vai para o próximo, aí ele incrementa o i para 2. Como 2 não é igual ao valor da linha, ele vai entrar no loop. Então, ele vai pegar aqui o valor da célula coluna A2, né, no caso, e vai pegar o valor, ok? Vai comparar, se for igual ao valor de referência, ele vai incrementar 1 no contador e assim por diante. Então, quando ele chegar no valor da linha,
o contador vai ter somado quantas vezes ocorreu os valores iguais, ou seja, o valor da célula pela qual ele passou, se fosse igual ao valor da célula de referência, ele teria acrescentado 1. Então, com esse processo aqui, ele consegue calcular quantas vezes o cursor passou pelo valor igual da célula de referência. Bom, no final, ele faz o quê? Ele pega na coluna B, na linha da célula de referência, ele atribui o valor dessa célula ao valor do contador. E aí, no caso, ele sai da sub, encerrando o processo. Então é isso. Se você gostou aí, dá um like, beleza? Obrigado, tá? Um abraço.